Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é o Setembro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a fibrose cística. E para debater esse tema com a gente, estamos recebendo em formato virtual a Larissa Furtado Costa, que é presidente da AMAN, Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose. Larissa, não sei nem se eu falei certo o nome aqui, eu me atrapalhei no nome, mas obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Fala para mim esse termo aqui. Fala, a AMAN é o quê? É a Associação Mineira de Assistência. A mucoviscidose, tá? Ah lá, Mas é mais fácil mucoviscidose, fibrose, que mais é fácil conhecido, fibrose cística. é mais fácil. Ô Larissa, para a gente entender um pouquinho o que é a fibrose cística, explica um pouquinho para a gente, já que você hoje está como presidente da AMAN, mas também é mãe de um paciente, né? Sou mãe de um paciente de 10 anos. A fibrose cística é uma doença genética, em que ambos os pais têm que ter esse defeito genético para que a doença ocorra. E ela é uma doença multissistêmica, ou seja, por ser uma doença genética, ela não tem cura, apenas controle, e ela afeta o sistema respiratório, digestivo e a temperatura do paciente. Fica comprometidas esses três sistemas, entendeu? Como é que ela se manifesta, né? Qual é o início da doença? Como é que vocês perceberam que o seu filho tinha a fibrose cística? Porque, na verdade, quando eu falo da fibrose, ela é uma doença que o início é silencioso, né? Por isso, o diagnóstico precoce, que inicia através do teste do pezinho, é tão importante. Porque senão, quando eu vou descobrir a doença mais à frente, eu já estou severos, no organismo que vão ser irreversíveis. Mas os pacientes, em geral, eles vão ter pneumonias de repetição, problemas respiratórios, como asma, bronquite. No caso digestivo, eles vão se tornar insuficientes pancreáticos, vão ter muita diarreia e dificuldade no ganho de peso e crescimento em geral. E os pacientes, eles se desidratam com facilidade. Só criando um parêntese, é porque o problema geral da fibrose eu tenho um gene que não vai fazer o meu canal de cloro não funcionar, e aí os meus mucos do organismo, vão ficar mais espessos. Então, quando eles ficam mais espessos, alguns órgãos nossos não funcionam, como o pulmão, que perde a defesa, o pâncreas, que não vai conseguir produzir as enzimas, né, que são necessárias para a nossa digestão, e o intestino também, que pode ter algumas complicações. E na questão da temperatura, também é porque se eu estou sem o sódio, o canal de cloro correto, eu vou ter um descontrole da temperatura, então eu posso desidratar com facilidade. Você falou do teste do pezinho, ele detecta a doença? Ele é o primeiro teste que se faz para a detecção da doença. Se você, em geral, aqui em Minas, por exemplo, ele acontece até os 7 dias né, de nascimento do paciente, da criança, e se tiver essa alteração da fibrose, a gente repete esse teste do pezinho. Se manteve a alteração, a gente é encaminhado para fazer o teste específico, que é chamado teste do suor, que vai analisar exatamente como esse canal de cloro está funcionando. E aí o diagnóstico. No caso do meu filho, que foi um diagnóstico precoce, aos 40 dias de vida eu já estava dentro de um centro de tratamento, e apesar de o filho estar normal, ele já estava com perda de peso e com sódio muito desequilibrado. Você falou alguma coisa de gene, explica um pouquinho para a gente. Todas as pessoas que portam esse gene têm fibrose cística? Como que funciona isso? Não. Para ter a fibrose cística, eu preciso que pai e mãe tenham o defeito genético, que dentro desse gene podem ocorrer 1.500 mutações diferentes para que a doença ocorra, mas não necessariamente. Então, eu e o pai do meu filho somos portadores do gene, mas não somos pacientes, porque a gente só tem o defeito, a gente não tem a junção para gerar o problema, entendeu? O que faz também essa questão de ser uma questão genética é que dentro dessas 1.500 mutações possíveis, eu crio diferentes manifestações da doença. Então, eu tenho pacientes que têm manifestações mais respiratórias, eu tenho pacientes que vão ter manifestações
mais do sistema digestivo. Tem pacientes que têm, às vezes, manifestações muito leves da doença e outros muito graves que comprometem a vida dele. É possível, por exemplo, nessa linha que você falou, de uma pessoa descobrir isso muito tarde, se não passou pelo teste do pezinho, viver uma vida normal até uma certa altura e depois perceber que foi acometido pela doença? Eu não falaria uma vida normal, mas nós temos uma paciente aqui no estado que descobriu aos 60 e pouco, quando a neta foi diagnosticada. Ela passou a vida tendo dificuldade de engravidar, com pneumonias de repetição, com muito comprometimento em questão de peso, mas nenhum médico nunca pediu exame específico. Por se tratar de uma doença rara, então se demora a fazer o diagnóstico depois que eu passo do pezinho, exatamente porque as manifestações são muito comuns a outros tipos de doença. Então, não se olha o todo, se olha aquele quando o paciente chega, em geral, eles vão olhar, aquele problema específico, ou seja, nossa, eu cheguei com uma pneumonia, eu vou tratar a pneumonia. Ou o paciente chega desidratado, com muita diarreia, trata aquilo sem imaginar verdade, é uma consequência de um problema sistêmico. Você falou que o seu filho teve, que com 40 dias você já estava tratando. Esse diagnóstico precoce, qual a importância, na sua visão, do teste do pezinho e de se descobrir a doença logo de início? Ele é fundamental. Meu filho é insuficiente pancreático, tem que fazer dieta, para controle, de glicose, carboidrato, mas o diagnóstico precoce fez com que ele tivesse uma vida mais próxima do normal, ou seja, ele é uma criança extremamente ativa, pratica esportes e entende a doença como um todo, apesar de ter uma rotina, um pouco diferente, que eu vou ter o controle médico, eu vou ter fisioterapia, eu vou ter ter que ter um consumo de medicamentos grandes. Então, por exemplo, como as enzimas pancreáticas, porque o pâncreas dele não produz mais. Estou falando de 13 comprimidos num dia, ou seja, a dosagem da enzima que o organismo dele não produz. Ele na O consumo de lactose vai ter que ser restrita ou com a enzima para quebra dessa lactose, porque ele também não vai estar produzindo essa enzima. Mas o diagnóstico precoce faz ele ter uma vida dentro de um parâmetro normal, uma sobrevida um pouco mais tranquila. Segundo os dados que a gente tem aqui, Larissa, no Brasil são aproximadamente 6.000 pacientes com a doença, fora os que não foram notificados, ou porque não descobriram, ou por outros motivos, né? É um número alto. Como é que é o tratamento que essas pessoas têm que levar para ter uma vida mais próxima do normal? Você falou de alguns medicamentos, né? Falou também de fisioterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que é o tratamento do paciente? O tratamento do paciente pega uma boa parte do dia dele, porque em questão de equipe médica, é uma equipe interdisciplinar, então eu tenho que ter, um controle com pneumologista, gastro, endócrino, nutricionista, o próprio controle da fisioterapia para questão respiratória, para que eu tenha, uma capacidade pulmonar melhor. Eu tenho um controle de exames que são feitos de 3 em 3 meses, em caso de pacientes alguns pacientes de mês em mês, que vão desde uma espirometria a exames clínicos e ressonâncias e tomografias. Em relação aos medicamentos, os pacientes fazem muita in tem muito questão respiratória, então são muitas inalações, a própria a fisioterapia com equipamentos para questão de liberar esse muco que está espesso. Eh, Na questão do digestivo, eu tenho as substituições das enzimas, dietas, e eu tenho pacientes, quando eu tenho casos mais severos, que vão chegar a usar, o próprio oxigênio ou irem para a fila de transplante em casos mais complexos. Então, ou seja, é uma rotina que se torna pesada, né, porque eu falo desde a infância, da primeira infância, quando vem o diagnóstico, ter toda essa trajetória e essa rotina que não pode sair, porque se ele deixar, eu já estou tratando o problema, né, o que ele causou e não estou me antecipando. Então, eu não posso deixar a coisa complicar mais e isso só vai agregando mais medicamentos, controles e exames dentro dessa rotina.
Existe alguma alteração na expectativa de vida de um paciente com fibrose cística? Hoje em dia aqui, no Brasil, ele não na verdade, tristemente, antes dos 30 anos, a expectativa de vida. Ela sobe um Mesmo pouco com quando a gente tratamento? fala mesmo com o tratamento. Ela sobe um pouco quando a gente fala de Estados Unidos, Canadá e Europa, que tem acesso a outras drogas e um tratamento, um pouco mais amplo, mas a expectativa é muito baixa. E os E o mitos? diagnóstico precoce. Certo. Como? E os mitos, Larissa, você que está acostumada, principalmente por conta da associação, né, em que reúne vários pacientes aí, quais são os mitos que envolvem a doença? Em relação aos mitos, vai desde quando você joga no Google o nome da doença, em que eu tenho, eh, uma expectativa de vida alterada, ou seja, abaixo do que é a realidade. Eh, e outros mitos que a gente tem muito está relacionado às dietas, porque como o paciente não vai produzir as enzimas, ele acaba tendo uma dieta que tem que ser balanceada, mas hipercalórica, para substituir aquilo que o organismo não consegue absorver. Então, as pessoas começam a entender que hipercalórico é muito doce, muito carboidrato, e não é assim. Você tem que balancear isso para que a coisa aconteça de uma maneira mais correta. E mitos como se ele não vai conseguir fazer determinadas coisas porque precisa se resguardar, quando é o contrário. A atividade física, por exemplo, para o fibrocístico, ela é essencial para ele manter uma melhor qualidade de vida, porque se eu tenho uma boa, atividade física, agrega minha parte respiratória, melhora toda a minha estrutura, eu tendo a ter menos problemas relacionados à doença, né, então tem muito isso. Outro mito que tem é que se confunde a fibrose cística com a fibrose pulmonar, por conta mesmo da questão no nome. Eh, Vai acontecer no pulmão do fibrocístico essa que a gente chama da fibrose, que são aquelas marcas que vão dando no pulmão, decorrentes da pneumonia de repetição e dos danos que vão sendo causados, mas são coisas diferentes. A fibrose pulmonar, ela vai acontecer ao longo da vida por outros fatores. A fibrose cística é genética e não tem ligação com a outra doença, né. Tá certo, Larissa. Quero agradecer demais a sua presença com a gente aqui, dividir um pouquinho o seu conhecimento. Lembrar que o Setembro Roxo é o mês de conscientização sobre a fibrose cística. Então, se você que está nos ouvindo ou assistindo tiver qualquer dúvida, procure o médico, converse com ele, explique a situação. E o ideal para você que está gestante, sempre, depois do nascimento, fazer o teste do pezinho, para que o quanto antes for detectada a doença, melhor seja a qualidade de vida do paciente. Larissa, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Larissa, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.